Boa noite, povo de Deus, graça e paz. Nós louvamos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para juntos adorarmos o nome do Senhor. Estou aqui com minha família e também com a nossa irmã Luciene, está conosco. E vamos juntos aqui representando a IPI Feira de Santana. Também um abraço assim aos nossos irmãos do campo ali de Serrinha, nossa igreja, nosso campo missionário e a nossa igreja, a congregação de Capela do Alto Alegre. Bem como acolhemos todo o povo de Deus, todos irmãos, irmãs, amigos, enfim, homens e mulheres que têm fome e sede de Deus. Junte-se a nós e receba essa palavra do coração do Pai ao teu coração. Nós vamos orar ao Senhor neste momento e eu convido você, se possível, a fechar os teus olhos, a parar um pouquinho. Vamos falar com o Senhor. E eu peço nesse momento, nossa filha Ana Beatriz, peço ao Senhor para falar conosco, para nos abençoar através do culto. Deus, eu te peço, Pai, muito obrigado por mais um dia com vida, obrigado por Bem, Deus. nos dê um culto em paz. É, Deus. Vai nos livrando, vai nos guardando de tudo mal, que a gente possa ter um culto abençoado Amém, Jesus. e agradável. Obrigado por tudo que o Senhor está fazendo nesta quarentena. Vai guardando os médicos, de todo mundo. Entregamos esta palavra em tuas mãos. Que o Senhor faça desta palavra uma palavra de bênção. Amém, Jesus. Que o Senhor possa fazer dessa palavra muito mais do que só uma palavra. É verdade, Te Pai. peço, Verdade. te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Amém. Nós vamos adorar o Senhor neste momento. Eu convido você a louvar a Deus conosco. Declare a grandeza do Senhor. É o Senhor e muito digno de louvores. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante Aleluia, Deus. Deus, Prostramos e o adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus. Eu convido você a adorar conosco, adorar o Senhor, ao Deus vivo, lendo Provérbios 3, 9 e 10. Provérbios 3, 9 e 10. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Provérbios 3, 9 e 10 diz assim: adore a Deus, oferecendo-lhe o que a sua terra produz de melhor. Faça isso, e os seus depósitos ficarão cheios de cereais, e você terá tanto vinho que não será capaz de armazenar. A palavra diz que devemos então apresentar ao Senhor das nossas primícias, das nossas fazendas, dos nossos negócios, ofertar e dizimar ao Senhor é um ato de gratidão, é um ato de fé, é um ato então de reconhecer a soberania de Deus em nossa vida, a bênção de Deus em nossa vida, em nossos negócios e na nossa família. Nós somos chamados como um povo de Deus para sermos cooperadores de Deus na terra. Então nós vamos consagrar ao Senhor o fruto do nosso trabalho. Eu convido você a consagrar o seu dízimo, a sua oferta,
e ser parceiro, cooperador de Deus nesta obra. Feche teus olhos e eu peço à presbítera Sileuza que peça ao Senhor que esteja abençoando as tuas sementes, ou seja, os ofertantes e dizimistas, e também abrindo portas para aqueles que estão desempregados. Deus, nós te honramos, nós glorificamos o teu nome, porque tu és digno, porque tu és merecedor de toda a honra e toda a glória, Pai. Amém, Deus. Neste momento, Senhor, nós apresentamos a ti os frutos, Pai, Deus. que tu tens colocado nas mãos dos teus filhos, Pai. Verdade. E que eles, Senhor, com os corações agradecidos ao Senhor, com os corações em fidelidade ao Senhor, Sim. tem, Senhor, devolvido a parte, Deus, o pouco, do que o muito que o Senhor tem derramado na vida de cada um. Amém. Deus, que essa oferta de gratidão, Deus, que esse dízimo de fidelidade, Deus. que tu venhas, ó Deus, estar assim, Senhor, abrindo as portas do céu, que o Senhor venha estar abençoando a cada um. Deus, aqueles que estão desempregados, que o Senhor venha abrir portas. Pai, em nome de Jesus, que o teu povo, Pai, venha ter, Senhor, a alegria de dizimar. Que o teu povo, Senhor, venha dizer, Senhor, eis-me aqui também nos dízimos e nas ofertas. Sim. Pai, que é uma forma de gratidão, é uma forma de louvor a Ti, Senhor. Sim, e que o Teu povo venha cada dia mais sentir, Senhor, esse prazer, Sim. esse desejo, essa alegria de contribuir com a Tua obra, Pai. Amém. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, nós Te apresentamos o Teu altar. Sim. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Eu convido você, nesse momento, a pegar a sua Bíblia. Se possível, convide quem está junto com você na sua casa, onde você estiver, se isso for possível. E vamos juntos receber a porção que Deus tem para mim, para você, para todos nós. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2. Filipenses 2. E nós vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 11. Filipenses 2, de 1 a 11. Eu quero destacar nesse momento que nós, como IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós celebraremos no dia 31 de julho 117 anos de história a serviço do Reino de Deus. Amém. E a igreja está com, então, uma programação de celebração. Mesmo à distância, nós vamos estar então celebrando junto com a nossa igreja, nesse tempo que vivemos, rompendo em fé. E sendo assim, eu convido você para estar junto conosco em oração, em ação de graças e confirmando o chamado de Deus para a sua vida. 117 anos a serviço do reino, chamados para ser e fazer discípulo. E hoje o tema, que é um tema então compartilhado com as IPIs do Brasil, é humildade. E nós vamos ler o texto. Filipenses 2, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes. O amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou por desejo de tolos de receber elogios, mas sejam humildes e considerem uns aos outros. Considere os outros superiores a vocês mesmos. 4. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Versículo 5 em diante. Agora, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha, e ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu, e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas
no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Ainda eu quero ler nesse momento em 1 Coríntios, capítulo 9, eu convido você. 1 Coríntios, volta um pouquinho só. 1 Coríntios 9, 2 versículos, 22 e 23. Repito, 1 Coríntios 9, versículos 22 e 23. A palavra do Senhor diz assim: quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim, eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Palavra do Senhor. Deus eterno, nós queremos ouvir tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz nesse tempo que vivemos. Necessitamos da palavra que alimenta a fé. Precisamos, Senhor Deus, do teu falar o nosso coração e a nossa mente, para que possamos permanecer firmes na fé, na esperança e no amor que vem de Deus em Cristo Jesus. Senhor, abraça-nos nesta oportunidade. Onde quer que chegue a nossa voz, onde quer que chegue esse evangelho, o evangelho de Jesus pregado neste momento, que encontre um coração aberto, que encontre então um coração sedento, vidas, ó Pai, que desejam ouvir a tua voz. Fala conosco, precisamos ouvir a tua voz. Espírito Santo de Deus, usa os meus lábios, usa minha inteligência, usa o meu ser e alcança-nos com a mensagem do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor hoje, que eu quero dividir com vocês, é com base no tema humildade. E eu preciso primeiro pensar o que é humildade. Eu preciso entender essa palavra. E segundo o dicionário da língua portuguesa, humildade significa qualidade de humilde. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia. Simplicidade. Reverência ou respeito para com superiores. É outro sentido também da palavra. Acatamento ou deferência, submissão. A primeira parte se aplica muito bem a nós, porque a chamada é justamente, humildade significa qualidade, a qualidade de alguém que é humilde. É uma virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações. Modéstia é alguém que mesmo sabendo muita coisa, mesmo tendo uma posição social, mesmo tendo uma bagagem acadêmica, mesmo tendo então motivos para se orgulhar, no entanto abre mão desses títulos para se aproximar de pessoas simples, para se tornar igual ao seu semelhante, para quebrar barreiras e então assim falar de Jesus. Nós temos um exemplo maior que é Jesus. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele não se apegou ao ser igual a Deus. Ele não ficou preso à sua glória, à eternidade, ao poder, ao senhorio. Ele não se prendeu a essas coisas. Mas eu quero usar uma frase que ainda toca muito o meu coração, da música de Céu Fernandes, Identificação, quando ele diz que um rei se fez escravo. Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor, o Deus eterno, ele então se humilhou, ele então se rebaixou, e aí vem o primeiro destaque: Jesus se rebaixou à condição humana como servo. E dos versículos 5 a 7 de Filipenses 2, a Bíblia diz o seguinte: Jesus, mesmo sendo Deus, não se prendeu ao que era seu. O que era de Jesus e o que é dele? A glória, a eternidade, o poder, o senhorio. Ele não se prendeu a essas coisas, mas pela livre vontade, pela sua soberana vontade, ele decidiu vir até nós, em forma humana, em forma de servo. Ele dá o maior exemplo, por amor a mim e a você. Ele então se rebaixa à situação humana, para cumprir aquilo que para mim e para você é impossível. Ele cumpriu toda a lei.
para vencer aquilo que para nós é impossível sem a graça de Deus, o pecado. Ele venceu o pecado. Para vencer as tentações de Satanás, aquilo que nós não vencemos sem a graça de Deus, ele venceu. Para vencer o último inimigo a ser vencido, a ser enfrentado pela raça humana, que é a morte. E ele triunfou sobre a morte. Então Jesus aceitou toda essa condição. Quando ele então se humilhou e veio então em forma humana, Jesus se rebaixou à condição humana como servo. Esse é o primeiro destaque que fica para nós. Há um segundo destaque sobre humildade que devemos aprender com Jesus. Jesus aceitou se submeter e obedecer o plano de Deus para salvar os pecadores. Jesus aceitou se submeter e obedecer o plano de Deus para salvar os pecadores, para salvar a mim e a você, para salvar a raça humana. Então perceba que ele cumpre o plano eterno, o plano de salvação. Ele vem em forma de filho, ele vem em forma de carne, ele assume a condição, ele vem pagar o impagável para nós, ele veio até nós, ele abriu o caminho de volta para Deus, de volta para o céu. Jesus veio então dizer: o inferno não é a única realidade, mas existe a realidade do céu. Pela minha morte e ressurreição, você pode crer no amanhã. Se você de fato se une a Cristo, se você se entrega a Cristo, se você passa a olhar para Cristo então como autor e consumador da fé, como Senhor da vida, Senhor de vivos e mortos, quando você entende que não faz sentido viver simplesmente para você mesmo, passar uma vida inteira como se Deus não existisse, sabendo que um dia nós vamos então parar o respirar aqui, porque temos prazo de validade, porque a nossa existência não são apenas as tribulações, nem tampouco as alegrias. Tudo isso faz parte da própria existência da vida humana, mas um dia teremos que prestar conta de todas as coisas. Jesus veio até nós e deu exemplo de humildade. Ele então deixa o seu trono, a sua glória. Ele vem e assume a condição humana e se sujeita a todo o padecer terreno, a humilhação, a perseguição, a zombaria, por amor a mim e a você. Ele não ficou preso ao que é dele, a glória, o trono e a eternidade, mas ele se submeteu. Jesus aceitou se submeter e obedeceu o plano de Deus para salvar. Ele não pode negar a si mesmo. Ele havia dito lá no princípio que se o ser humano pecasse, Gênesis 2, 16, 17, ele iria morrer. Você pode pensar, mas Deus poderia então apagar da história o erro humano e simplesmente zerar tudo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E havendo dito uma palavra, ela se cumpre. Então ele vem cumprir aquilo que nós não conseguimos cumprir sozinhos. Ele vem nos resgatar, uma vez que por nós mesmos nós não conseguimos aceitá-lo e ser salvo, porque a salvação é resultado da decisão de Deus. É Deus que vem em resgate, é Deus que vem e assume o nosso lugar, é Deus em Jesus que se entrega para que eu e você pudéssemos então ter salvação, perdão dos pecados. Basta nele crer, basta se arrepender dos seus erros, basta entender que não há sentido viver sem Jesus Cristo, não vale a pena viver para nós mesmos. Versículo 8 diz: ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte e morte de cruz. Versículo 9 a 11, por isso Deus deu a Jesus o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho, dobre o seu joelho. Naquele dia vão dobrar os seus joelhos e confesse, e vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Toda língua confessará, todo joelho se dobrará e vai ter que dizer e dirá que Jesus Cristo é o Senhor. Esta noite nós estamos falando de humildade. E o maior padrão de excelência, o maior padrão de humildade, o maior exemplo a ser seguido é Jesus. É Deus conosco, como diz o evangelista Mateus, Emmanuel. De fato, como diz João, é o verbo encarnado. Deus veio até nós.
Deus então se rebaixou à condição humana, Deus se sujeitou, Deus então abriu mão do seu trono, da sua eternidade e da glória, e veio por amor a mim e a você. Humildade é isso, é você ter tudo a seu dispor, podendo destruir o outro, porque o outro é injusto e é perverso, porque o outro é réu dos seus próprios atos, das suas escolhas, das suas decisões, das suas próprias palavras. No entanto, a escolha dele foi nos salvar, a escolha dele foi vir morrer no nosso lugar, a escolha dele foi vir abrir o caminho de volta para Deus, foi vir em resgate a mim e a você. Há um terceiro destaque com base nesse texto, e que foi lido lá em 1 Coríntios 9, 22 e 23. Aí fica o legado de Jesus aos seus seguidores. O apóstolo Paulo, como destaca aí em 1 Coríntios 9, 22 e 23, o apóstolo Paulo, discípulo chamado por Jesus ressurreto e nascido fora do tempo, porque só é apóstolo de Jesus, eu quero destacar isso aqui, só é apóstolo de Jesus aquele que foi chamado direto pelo Cristo, aquele que foi discipulado pelo Cristo, aquele que foi enviado pelo Cristo. E Paulo é o único apóstolo que foi chamado depois de Cristo ter morrido e ressuscitado na estrada de Damasco. Conhecido como apóstolo dos gentios, foi aquele que o Senhor chamou e o designou para pregar a mim e a você, aos gentios. Esse homem, ele entendeu então o que Jesus estava a ensinar. Ele entendeu então o que significa seguir a Cristo. E aí ele diz o seguinte, ele vai trazer o seguinte: ele fez-se fraco com os fracos. Ele fez aquilo que Jesus fez. Ele de fato, ele não ficou preso porque ele não ficou preso porque ele era um cidadão romano, porque a família dele pôde comprar a cidadania romana. Ele não ficou preso porque simplesmente ele falava mais de uma língua. Ele não ficou preso porque ele tinha status, ele tinha então uma carta do Sinédrio, que era um conselho tanto político como religioso de Israel, para perseguir cristãos ou seitas que ameaçavam, segundo a visão dele, dos fariseus ou dos líderes religiosos da época, o judaísmo. Ele não ficou preso ao status, à posição, ao conhecimento. Quando ele foi então tocado por Jesus na estrada de Damasco, quando ele então foi alcançado pela palavra de Jesus, ele entende. E aí ele diz o seguinte, seguindo o exemplo de Cristo: quando estou com os fracos na fé, eu me torno fraco também, a fim de ganhá-los para Cristo. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Precisamos, como seres humanos salvos em Cristo Jesus, aquele que ouve a palavra e entende que Deus enviou resgate, tem nome e sobrenome, Jesus Cristo. E quando você diz sim para Jesus, eu quero ser discípulo de Jesus no século 21, você está dizendo então que você está disposto a seguir o padrão de humildade de Jesus. Independente dos seus títulos acadêmicos, independente da sua profissão, independente então da sua condição financeira, independente então de tudo que você conquistou até o momento, você, por amor a Cristo, como discípulo de Jesus, você, ao se deparar com pessoas simples, ao se deparar com pessoas muitas vezes com profissão mais simples do que a sua, com pouca leitura formal, você não humilha essas pessoas. Ou com pessoas que ainda não tiveram um encontro pessoal com Cristo, você não bate no peito, como a Bíblia conta a história, uma parábola do fariseu e o publicano, como o fariseu que dizia: eu não sou como esse publicano. Você não vai se exaltar, mas toda a tua bagagem que Cristo te dá pela palavra, pela revelação da palavra pregada, você entende olhando para Cristo que tudo que você é graça de Deus, é favor não merecido. E que você, do mesmo jeito que recebeu de graça você deve dar. E que você deve olhar para o outro com empatia, com respeito, com amor, com compaixão, com misericórdia, com paciência.
Muitas vezes esquecemos que Cristo nos amou e teve paciência conosco. E muitas vezes condenamos aos nossos semelhantes porque não temos a mesma paciência para orar por essas pessoas, para perseverar por essas pessoas, para perdoar e pedir perdão. O exemplo de Cristo é o que deve ser seguido por nós. Eu quero deixar nesta noite algumas considerações. A primeira consideração: o amor, a compaixão, a misericórdia e a empatia são frutos da graça de Deus na vida do discípulo de Jesus. Eu vou repetir essa primeira consideração: o amor, a compaixão, a misericórdia e a empatia são frutos da graça de Deus na vida do discípulo de Jesus. Segunda consideração final: o mais forte ajude o mais fraco na fé. Se você se julga ou entende ou consegue discernir que tem raiz no Evangelho, que tem profundidade no Evangelho, ajude o mais fraco, o que está tropeçando, o que caiu. Mas não termine de derrubar ou humilhar ou destruir aquele que é fraco na fé. Pelo contrário, estenda a tua mão e levante o fraco na fé. Restaure, seja instrumento de Deus na vida dele, de edificação, de restauração, de libertação, de consolação, enfim, seja vaso de honra, seja vaso de Deus. E a terceira e última consideração: ser e fazer discípulo é a razão de viver do cristão. Jesus deu o maior exemplo, ele deixou o resplendor da sua glória para vir a esse mundo aqui. Assumiu a condição humana, foi humilde, obedeceu o plano de salvação. E ele foi até a cruz, morte terrível, por amor a mim e a você. Hoje eu te ofereço aquilo que recebi de Jesus Cristo. E no nome de Jesus, o Evangelho que se chama Jesus. Receba como missão de vida, porque Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Se arrependa dos seus pecados. Viva uma vida de humildade, em obediência a Deus no nome de Jesus. E leve essa mensagem a tantos quantos você conhecer e Deus colocar na tua história. Que Deus aplique o teu coração essa palavra. Que Deus aplique o nosso coração essa palavra. E que você possa colher os frutos do arrependimento e da vivência desta palavra em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar ao Senhor. Amém. Entregou o rei a vós, soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformado já os densos batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos ao sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com eles reinarão. Com valor,
sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o hino oficial da IPI do Brasil. E nós vamos orar agora pelas famílias. Nós vamos orar agora pelos profissionais de saúde, pelas autoridades do Brasil. Nós vamos orar pela nossa nação. Nós vamos clamar ao Senhor. Feche teus olhos nesse momento, estende as suas mãos, coloque nas mãos do Senhor a tua vida, a tua família. Deus eterno, não existe outro nome dado entre os homens, digno de louvor e honra. O nome é Jesus Cristo. Obrigado pela humildade. Obrigado, Pai, porque se não fosse assim, nós não estaríamos aqui nesta noite. Verdade. Ah, Pai, como diz o salmista, se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse o Senhor, ora diga Israel, ora diga a minha família, eu posso parafrasear assim, ora diga a minha história, se não fosse o Senhor pela minha vida, pela minha casa, pela nossa igreja. Obrigado, Deus, pela IPI do Brasil, são 117 anos. Obrigado pelos pastores e pastoras, pelos presbíteros e presbíteras, pelos diáconos e diaconisas, por cada membro, desde a criança recém-nascida até os idosos. Obrigado pelo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo, pelo que o Senhor fará. A Deus clamamos agora pelas famílias enlutadas. Traz consolo às famílias que perderam entes queridos nesses últimos dias. Seja por causa da Covid-19, seja por conta de outras doenças, outros acontecimentos. Senhor, tem misericórdia. Consola as famílias enlutadas. Visita agora também as famílias da nossa igreja. Aqui em Feira de Santana, em Serrinha, em Capela, na Bahia, no Brasil e no mundo. Visita o teu povo, independente da placa de igreja. A Deus, visita agora com teu renovo, visita agora com avivamento, visita agora, Pai, com a porção especial do teu Espírito Santo. Repreende todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade, bata em retirada no nome de Jesus, todo espírito de morte, bata em retirada em nome de Jesus. Senhor Deus, libera a cura sobre os enfermos, abre portas sobre os desempregados. Meu Deus, traz paz ao coração aflito, traz esperança ao desesperado, repreende a confusão na mente e no coração. Visita agora, Senhor Deus, Senhor Deus, neste momento as autoridades constituídas. Meu Deus, quando muitas vezes, Senhor, a vaidade toma o coração de muitos, quando muitas vezes a vida é o que pouco importa para muitos deles, meu Deus, tem misericórdia. Meu Deus, quebra o coração de pedra. Senhor Deus, transforma essas pessoas. Senhor, pessoas que estão em lugares estratégicos ali, levanta como boca profética. Senhor, levanta o teu povo, Pai, no Brasil. Pessoas que têm acesso a autoridades, homens de Deus, mulheres de Deus, que sejam profetas